A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, estamos de volta até que enfim com o nosso Momento Bíblia, glória a Deus por isso, começando aí 2023 com o nosso ministério, mais uma vez, que Deus abençoe seu dia, seu ano, sua vida, essa segunda-feira, nossa semana, seus projetos, sonhos, e que temos um ano abençoado em nome de Jesus. Queridos, vamos começar o ano meditando na palavra do Senhor, no que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 4 de Mateus, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repetindo, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, aqui um texto que nos deixa claro a total aqui aprendizado, que Deus nos dá, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, isso aqui nos deixa a ver totalmente a dependência que temos de Deus, porque isso não quer dizer que não vamos trabalhar para termos nosso pão de cada dia. Não, temos que trabalhar sim, buscar dar uma vida melhor para a nossa família, isso não é pecado. Porém, a nossa mentalidade, a nossa dependência total tem que estar em Deus, queridos. As pessoas elas estão olhando a vida ultimamente, a gente tem visto nos últimos tempos, olhando muito para a visão terrena, muito para as coisas materiais. Quando se fala das coisas espirituais para as pessoas, nós vemos o quanto elas estão enterradas, sobreterradas sobre as coisas terrenas, materiais. Como as pessoas não têm mais nenhuma acessibilidade, quase, às coisas espirituais. Porque nós vivemos, queridos, totalmente dependente, acima de tudo e unicamente de tudo que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o guia para a nossa vida. Se eu e você estivermos bem com Deus, vamos estar bem com todos. Mas se não estivermos bem com Deus, não vamos se iludir que vamos estar bem na vida. Ninguém consegue viver uma vida plena, bem, infeliz, se não estiver bem com o Criador da própria vida, que é o Deus, que é o autor da nossa vida. Vemos ainda um texto muito interessante no capítulo 8 de Deuteronômio, e versículo 3, onde ele diz, ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu, nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nos mostra que nós, seres humanos, queridos, nós temos uma total dependência de Deus. Deus foi tentado por Satanás. Esse texto que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 3 de Mateus, que é o texto base da nossa ministração de hoje, isso aqui é o Jesus ao ser tentado. E o inimigo tenta Jesus nesse momento. Mas Jesus não precisou usar outra coisa a não ser a palavra de Deus para vencer a tentação. A sua própria palavra, apenas a palavra. Porque, meus queridos, Satanás ele vai tentar a gente no nosso momento de ego, na nossa fraqueza. Nós precisamos ter cuidado com isso. Há um ditado que diz, Satanás quando te derruba com elogio, te derruba com crítica. Porque existe algo muito forte no ser humano, ele que precisa ter a dependência de Deus e abrir o coração para Deus trabalhar, senão o derruba, que é o ego. Nós seres humanos ainda não aprendemos a lidar com crítica e muito menos com elogio. Nós deixamos o ego lá em cima ou deixamos a ira tomar conta na hora da crítica. Então nós precisamos aprender a ter uma dependência de Deus, porque o inimigo vai nos tentar sempre, mas aqui Jesus foi simples, claro e objetivo e reto com ele, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Então nós precisamos aprender, temos um ano diferente, porque se nós não mudarmos, queridos, o ano vai ser apenas uma passagem de calendário. Continua sendo os mesmos velhos anos, e a gente com as mesmas velhas práticas, e os mesmos sendo o mesmo velho homem. Nós precisamos mudar, nós precisamos aprender a ter essa dependência de Deus. Nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus, e saber que nem só de pão viverá o homem. Eu posso trabalhar pelo pão de cada dia, cada vez desejar ter uma vida melhor para a minha família, dar uma sustentabilidade, uma reserva financeira, ou seja, algo desse tipo. Mas o meu principal pão alimentar é o maná do céu, e esse que me dá é Deus. Estávamos meditando este dia, conversando, existe uma diferença muito grande entre ter dinheiro e ser rico. Ter dinheiro você pode ir para onde você quiser, qualquer momento da sua vida. Mas ser rico é ter aquilo que ninguém pode comprar. E você que tem Jesus,
você tem uma riqueza que dinheiro no mundo e nem poder nenhum pode comprar, porque é incomprável, que é o amor de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você tem dinheiro agora, você pode ir para Dubai, mas você não pode comprar Jesus. Então você pode até ter dinheiro, mas riqueza mesmo, você só tem quando você tiver um encontro com Jesus, quando você confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e viver uma vida plena conforme a sua palavra. Isso é ser rico, porque ninguém pode comprar a Deus. Que Deus abençoe nosso dia, que nós meditemos nessa palavra, que a palavra de Deus venha ser nosso guia e que a gente não venha mais estar olhando para essas coisas materiais, terrenas. Sabemos que é importante, mas que a nossa prioridade é vencer o reino. A palavra do Senhor nos diz que amais a Deus acima de todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Deus sabe o que eu e você precisamos, mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer os seus mandamentos. Que Deus abençoe nosso dia. E temos um dia, uma semana abençoada. E estamos de volta com o nosso Momento Bíblia. Em nome de Jesus e para a honra e glória de Deus.